Você já percebeu como a nossa fé muitas vezes oscila conforme as circunstâncias? Um dia tudo parece perdido e pensamos que Deus nos abandonou. No outro chega uma boa notícia e então dizemos que Ele voltou a olhar para nós. Essa montanha-russa emocional revela muito sobre como ainda estamos aprendendo a confiar. Quando algo difícil acontece, como um diagnóstico assustador, o coração logo pergunta onde Deus está. Mas quando vem a cura, a resposta muda. Vivemos assim, construindo nossa relação com Ele aos poucos, entre quedas e recomeços. E é exatamente isso, uma construção. A fé não nasce pronta. Ela cresce com o tempo, com encontros constantes, com escolhas diárias. Assim como a amizade verdadeira precisa de presença, conversa e continuidade, nossa relação com Deus também exige aproximação frequente. Não basta um encontro isolado, é preciso caminhar com Ele. A confiança é o coração da fé. Confiar é acreditar mesmo quando não vemos resultados imediatos. Está escrito que aquele que coloca sua esperança em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto em todas as estações. Isso significa que mesmo nos períodos difíceis, quem confia permanece de pé. Mas essa firmeza não surge do nada, ela nasce de uma vida de oração, de escuta, de entrega. Muitos ouvem a palavra, mas não deixam que ela entre no coração. Escutam, mas não guardam. Por isso é tão importante pedir ao Espírito Santo que nos ajude a acolher o que Deus quer nos dizer. A palavra precisa gerar vida dentro de nós. Precisamos aprender a estar presentes, não apenas fisicamente, mas também com a alma atenta. A oração é um presente precioso. É por meio dela que crescemos na confiança. É nela que levamos nossas dores, nossos medos, nossos planos e nossas dúvidas. Tudo deve ser apresentado a Deus. Não apenas as coisas grandes, mas também as pequenas. A vida inteira precisa ser colocada diante dele. É assim que o coração vai sendo moldado pouco a pouco até alcançar serenidade. A serenidade é fruto da confiança, é fruto do abandono nas mãos de Deus. Por isso Jesus dormia no barco durante a tempestade. Ele estava completamente entregue ao Pai. Nós, porém, ainda tentamos controlar tudo. Achamos que damos conta sozinhos, mas não damos. Precisamos aprender a entregar. Quando o medo chega, quando as decisões parecem pesadas demais, quando as contas não fecham, quando o futuro assusta, é exatamente aí que devemos correr para Deus, contar tudo a Ele. Falar do tumulto interior, da ansiedade, da insegurança. Apresentar até mesmo a lista de dívidas. Poucos fazem isso, mas é necessário ser ousado, porque o amor é ousado. Ir até Ele e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Pedir ajuda àquele que vê, que escuta e que espera por nós. A confiança verdadeira transforma o coração. Ela gera serenidade e dentro desse coração sereno nasce algo precioso, a alegria, não uma alegria superficial, mas uma alegria profunda que vem de Deus. Sozinhos nós reclamamos de tudo. Precisamos aprender a reconhecer as ações de Deus na nossa vida. Precisamos de olhos espirituais para perceber o quanto Ele cuida de nós. É por isso que podemos repetir com coragem: nada deve nos perturbar, nada deve nos inquietar, porque só Deus basta. E por quê? Porque Deus é bom, seu amor é eterno, Ele não muda de ideia sobre nós, mesmo quando nos afastamos, Ele continua amando. Essa certeza nos convida a correr até Ele. Quantas pessoas vivem agitadas, dizendo que são cristãs, mas nunca vão conversar com Jesus vivo? Ele está ali esperando, basta entrar, ajoelhar, falar com Ele, contar o que dói, entregar o que pesa, e depois confiar. Confiar e esperar. A paciência também faz parte da fé. Muitas vezes entregamos algo a Deus, mas logo queremos pegar de volta. Precisamos aprender a deixar nas mãos dele, acreditando que ele está agindo mesmo quando não vemos.
A fé simples é a mais poderosa, uma fé como a de uma criança, acreditar que Deus cuida, acreditar que Ele provê, acreditar que Ele nunca erra. Jesus nos ensinou isso com a própria vida. Ele rezava constantemente, passava noites em oração, apresentava tudo ao Pai e nos convidou a fazer o mesmo. Não é questão de tempo, mas de prioridade. Precisamos de constância, disciplina e entrega. Comece confiando nas pequenas coisas. Treine o coração. Veja como ele responde. Deus nunca abandona. Sua palavra não engana. Ele é capaz de acalmar o mar e também de acalmar as tempestades dentro de nós. Quando tudo parece de cabeça para baixo e de repente vem a paz, é Ele agindo. A confiança é construída com experiências. Cada entrega fortalece a fé. Cada resposta aumenta a coragem. É um caminho de abandono consciente, de aprender a viver sabendo que não estamos sozinhos. Deus vê tudo, Ele escuta tudo. Seu coração está atento às nossas orações. E quando aprendemos a descansar nele, a ansiedade começa a perder força. Talvez hoje você esteja carregando um peso grande, talvez esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, mas existe um convite silencioso ecoando dentro do seu coração: venha até mim, traga o que dói, traga o que confunde, traga o que assusta, porque é no encontro com Deus que começamos a experimentar uma paz que o mundo não pode dar. Quando falamos em confiança e entrega, não é apenas sobre momentos de tranquilidade. A vida muitas vezes nos testa, nos coloca frente a situações que parecem impossíveis de resolver. É nesse momento que precisamos aprender com os exemplos que a Bíblia nos dá. Por exemplo, pense no rei que recebeu uma ameaça do inimigo. O mensageiro chegava com palavras de intimidação, dizendo que não haveria salvação. E o que ele fez? Não convocou exércitos, não buscou aliados humanos, não se desesperou. Ele pegou a carta e foi ao templo conversar com Deus, apresentou cada palavra, cada ameaça, cada medo, pediu proteção, pediu que a ação de Deus fosse clara para todos. Esse é o modelo perfeito de confiança. Levar tudo a Deus primeiro, antes de qualquer ação humana. E o mais impressionante é que Deus respondeu. Não demorou, ele agiu de forma direta e concreta. O exército inimigo foi derrotado e a cidade foi protegida. A oração que nasceu da confiança absoluta gerou a ação de Deus. É assim que ele trabalha. Não de forma complicada ou misteriosa demais para entender. Ele age quando há entrega e confiança. E é assim na nossa vida também. A oração não é mágica, mas é a ponte para experimentar o cuidado de Deus em nossa realidade. E a fé se fortalece justamente nesse contato, quando apresentamos nossos medos, nossas dúvidas, e deixamos que Ele tome a frente. Esse aprendizado não é apenas para situações extremas, ele vale para a vida cotidiana, para o trabalho, para os relacionamentos, para decisões financeiras, para tudo que nos preocupa. Precisamos aprender a levar tudo a Deus. E mais, precisamos ser ousados. O amor é ousado. Precisamos ser audaciosos em entregar nossa vida ao Senhor, contar nossas dificuldades, mostrar nossas necessidades, expor nossos medos. Porque a fé verdadeira não se constrói na segurança de tudo estar resolvido, mas da coragem de entregar o que ainda não tem solução. E essa entrega nos transforma. Quando aprendemos a confiar, o coração muda. Ele deixa de ser turbulento e se torna sereno. A serenidade é fruto de uma fé verdadeira, que entende que Deus é bom e que seu amor é eterno. Ela nos dá alegria. Uma alegria profunda que não depende das circunstâncias, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. E essa alegria se manifesta mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Ela é a prova de que aprendemos a descansar em Deus, acreditar que Ele age mesmo sem precisarmos controlar tudo. Outro ponto importante é perceber que Deus age nos detalhes.
Às vezes esperamos grandes milagres, grandes respostas, mas Ele começa com pequenos gestos, pequenos sinais. Pode ser um dinheiro inesperado, uma ajuda providencial, uma palavra certa na hora certa. São pequenas experiências que somadas constroem a confiança. É nesse cotidiano que a fé se fortalece, porque percebemos que Ele está presente em todos os momentos, não apenas nos grandes acontecimentos. E assim, a construção da confiança contínua, cada ato de entrega, cada oração feita com sinceridade, cada momento de espera com paciência, tudo isso vai formando uma fé sólida, uma fé que não se abala diante das tempestades, que não se desespera diante dos problemas, que sabe que mesmo quando não entende, Deus está trabalhando. E essa consciência transforma a maneira como enfrentamos a vida. Passamos a agir com calma, a tomar decisões com serenidade, a olhar para os desafios com esperança em vez de medo. O exemplo de Jesus também nos mostra essa realidade. Ele passava noites em oração, entregava tudo ao Pai, cuidava das pessoas, guiava seus discípulos, tudo em constante contato com Deus. E nos ensinou a fazer o mesmo, começar pelas pequenas coisas, treinar a confiança nos detalhes e perceber que Ele nunca falha, nunca nos abandona, nunca nos engana. É uma fé simples, pura, de criança. É nesse treino diário que o coração aprende a se desapegar do medo e se apegar à presença de Deus. E como resultado dessa confiança, experimentamos algo extraordinário. A paz que supera todo entendimento é a sensação de que, mesmo quando tudo parece perdido, algo maior está cuidando de nós. Que as tempestades podem vir, mas não nos derrubarão. Que o amor de Deus é constante, mesmo quando a vida nos apresenta desafios enormes. E essa paz não é teórica, ela se manifesta em decisões corretas, em soluções inesperadas, em milagres cotidianos, em proteção, em caminhos que se abrem sem que possamos explicar. Precisamos aprender a reconhecer essas ações, a enxergá-las e agradecer. Porque a gratidão fortalece a confiança. Quando percebemos a presença de Deus em cada detalhe, nos tornamos mais firmes, mais corajosos, mais capazes de enfrentar dificuldades. Cada ato de entrega gera frutos. Cada momento de oração sincera constrói algo sólido dentro de nós. E assim aprendemos a depender dEle como dependemos do ar que respiramos. Essa dependência não é fraqueza, é a base da verdadeira força. A vida é uma aventura de confiança, é aprender a caminhar diante de um Deus vivo que nos vê, nos escuta e nos protege. Não estamos sozinhos, Ele está ao nosso lado, mesmo quando não percebemos. E essa consciência transforma tudo. Passamos a agir com serenidade, a amar sem medo, a enfrentar desafios com coragem. Aprendemos a não nos apegar ao que é passageiro, mas a nos firmar naquilo que é eterno, o amor de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E assim cada dia se torna uma oportunidade de fortalecer a fé, cada desafio uma chance de entregar mais, cada vitória um lembrete de que Deus é fiel, cada momento de espera uma lição de paciência e acima de tudo cada oração um passo na construção de uma confiança inabalável. Essa é a missão, viver confiando, entregando, esperando, amando. É um caminho contínuo, mas repleto de bênçãos e transformações. Quando falamos em confiança e entrega a Deus, precisamos entender que essa construção não acontece do dia para a noite. É uma jornada, um aprendizado contínuo. Começamos entregando pequenas coisas, situações simples, detalhes do cotidiano. Depois, quando percebemos que Deus age mesmo nas pequenas coisas, aprendemos a entregar situações maiores, desafios que parecem impossíveis. E é nesse treino diário que o coração vai se tornando sereno, firme e a fé se solidifica. Um exemplo que nos inspira é a história de Gideão.
Ele foi chamado por Deus para liderar um povo e enfrentar um exército muito maior. Gideão olhou para os números, sentiu medo, mas confiou. Deus mostrou a ele que não era pela quantidade de soldados que a vitória aconteceria, mas pela confiança completa no Senhor. E assim Gideão obedeceu, seguiu as instruções divinas, agiu com fé e ousadia. Resultado: a vitória aconteceu de forma extraordinária e o inimigo foi derrotado. A lição é clara: não se trata do que podemos fazer por nós mesmos, mas do que Deus pode fazer através de quem confia nele. Essa confiança absoluta é cultivada com oração. Orar é falar com Deus, apresentar nossas dificuldades, medos, dúvidas e sonhos. É levar tudo a Ele, sem esconder nada. A oração verdadeira não é formalidade, é relacionamento, é intimidade com quem nos ama incondicionalmente. Quando fazemos isso, percebemos que não estamos sozinhos, que há alguém que nos escuta, que cuida, que orienta e age de acordo com o que é melhor para nós. E isso transforma a nossa maneira de viver. A ansiedade diminui, o coração se acalma, a esperança cresce. Outro ponto importante é aprender a paciência. Deus age no tempo dele, não no nosso. Às vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Ele nos ensina a esperar, a confiar no processo. Essa espera não é passiva, é ativa. É continuar orando, trabalhando, amando, fazendo o bem, mesmo quando não vemos resultado imediato. É acreditar que cada passo que damos na fé tem propósito, está sendo usado por Deus para nos fortalecer, nos preparar e nos proteger. E quando começamos a perceber a ação de Deus, nos tornamos mais ousados. O amor é ousado e a fé também precisa ser. Precisamos ser corajosos para levar nossas preocupações e desejos a Deus, sem medo, sem vergonha, com sinceridade total. É entregar nossos medos, nossas inseguranças, nossas limitações. É confiar que Ele vai agir da melhor maneira, mesmo que não entendamos como. E quando fazemos isso, descobrimos milagres inesperados, respostas surpreendentes e soluções que jamais imaginaríamos. Essa ousadia nos leva a viver experiências extraordinárias. Por exemplo, há situações em que recursos financeiros aparecem exatamente quando precisamos, ou oportunidades se abrem de forma inesperada. Tudo isso é fruto da confiança, da entrega e da fé. Deus age de forma concreta, mas muitas vezes precisamos estar atentos, reconhecer e agradecer. Cada pequeno gesto, cada ajuda inesperada, cada solução que surge no momento certo é uma prova do amor dele. E a gratidão fortalece ainda mais nossa fé. E essa confiança também nos ajuda a lidar com as dificuldades humanas, nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões difíceis da vida. Confiar em Deus nos dá serenidade para agir corretamente, com paciência e amor. A fé nos ensina a amar mesmo aqueles que nos desafiam, a perdoar, a compreender, a não reagir com raiva ou medo. Isso transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. A serenidade é fruto da confiança e da entrega a Deus. Jesus é nosso exemplo máximo nesse caminho. Ele vivia em constante oração, entregava cada situação ao Pai, cuidava das pessoas, guiava os discípulos com sabedoria e amor. Tudo ele fazia em contato com Deus. E nos ensinou a fazer o mesmo, confiar, entregar, ser perseverante na oração e na ação do bem. Ele mostrou que a fé verdadeira se manifesta tanto nos grandes milagres, quanto nas pequenas decisões diárias, na disciplina, na paciência e na atenção aos detalhes. E finalmente é importante lembrar que confiar em Deus transforma a nossa vida inteira. Não é apenas sentir paz, é viver de forma diferente, tomando decisões corretas, agindo com serenidade, amando sem medo, enfrentando desafios com coragem. É perceber que mesmo quando tudo parece perdido, alguém maior nos sustenta.
experimentar alegria mesmo nas dificuldades, porque sabemos que Deus está conosco. Essa confiança se torna uma âncora sólida, inabalável na nossa caminhada. Portanto, cada dia é uma oportunidade de fortalecer essa confiança. Cada desafio é uma chance de entrega. Cada oração sincera é um passo na construção de uma fé inabalável. Aprender a depender de Deus como respiramos é a base para uma vida plena, cheia de paz, alegria e serenidade. E nesse caminho descobrimos que nada nem ninguém pode nos separar do amor dele. A vida se transforma e passamos a viver com liberdade, coragem e fé verdadeira. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos que muitas vezes estamos carregando ansiedades, medos e preocupações que não deveríamos carregar sozinhos. A primeira coisa que precisamos aprender é entregar tudo a Deus. Tudo mesmo, o trabalho, os relacionamentos, as finanças, as decisões importantes, até nossos sonhos. Ele quer que confiemos completamente, que não tentemos resolver tudo sozinhos. A entrega verdadeira é a base de uma vida serena. A oração diária é essencial nesse caminho. Orar não é só pedir coisas, mas estabelecer um diálogo constante com Deus. É contar a Ele como nos sentimos, apresentar nossas dificuldades, agradecer pelas conquistas, meditar sobre nossas decisões e nossos passos. Quando aprendemos a falar com Deus todos os dias, nossa fé cresce, nosso coração se fortalece e aprendemos a perceber a ação dEle em nossa vida, mesmo nas coisas pequenas e aparentemente simples. É fundamental entender que confiar em Deus não significa que tudo será fácil. Haverá tempestades, perdas, desafios e decepções. Mas a diferença é que com Deus conseguimos atravessar esses momentos sem nos perder. Ele nos dá coragem para enfrentar o que parece impossível. E nos lembra que nada acontece sem sua permissão e que Ele está sempre ao nosso lado. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está cuidando de nós. A história de Ezequias nos ensina muito sobre isso. Quando recebeu a ameaça do rei da Síria, ele poderia ter se desesperado, ter convocado exércitos, ter tentado soluções humanas. Mas ele fez algo extraordinário, levou o problema direto a Deus. Foi ao templo, colocou a carta nas mãos do Senhor e fez uma oração sincera, cheia de confiança. Ele não se apoiou em suas forças, mas na força do Deus vivo. E Deus respondeu de maneira impressionante, protegendo Jerusalém de forma milagrosa. Isso nos mostra que a confiança não é passiva. Confiar em Deus é agir com coragem e ousadia, mas sempre apoiado no Senhor. É apresentar nossas necessidades com sinceridade, sem medo ou vergonha, sabendo que Ele ouve, cuida e age. É aprender a depender dEle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa é a verdadeira fé. Não apenas acreditar, mas entregar, esperar, confiar e agir junto com Ele. A ousadia na fé também se manifesta nas pequenas coisas. Quando enfrentamos desafios cotidianos, como uma decisão financeira, um problema no trabalho ou uma dificuldade familiar, podemos levar cada detalhe a Deus. Ele se interessa por tudo que nos aflige. Cada situação entregue com confiança é uma oportunidade de experimentar o amor dele de maneira concreta, e muitas vezes as soluções chegam de maneiras inesperadas, quase milagrosas. Outro exemplo é a história de pessoas que confiaram em Deus em suas necessidades financeiras ou profissionais. Elas entregaram seus problemas com sinceridade, confiaram no Senhor e Ele providenciou o que era necessário na hora certa. Isso não é coincidência, mas fruto de uma fé viva, de um coração que se abandona a Deus. Cada pequeno milagre fortalece ainda mais a confiança e nos ensina a depender dEle para tudo. A serenidade que nasce dessa confiança é outro ponto essencial. Quando confiamos em Deus, nosso coração deixa de ser turbulento, nossas decisões se tornam mais claras e aprendemos a agir com paciência e prudência. Essa paz interior nos permite enfrentar situações difíceis sem perder o equilíbrio, sem medo, sabendo que estamos nas mãos do Criador.
É a serenidade que nos ajuda a lidar com o cotidiano de forma plena, sem angústias desnecessárias. Jesus é o modelo perfeito dessa confiança. Ele sempre buscava a vontade do Pai, dedicava-se à oração e ao cuidado das pessoas e enfrentava cada situação com serenidade. Ele nos ensinou que a verdadeira fé se manifesta tanto em grandes milagres quanto na vida diária. Cada momento de oração, cada entrega de um problema, cada decisão tomada com confiança em Deus, nos aproxima dele e fortalece nosso coração. É importante também perceber que a confiança se constrói com disciplina e constância. Orar uma vez ou de forma esporádica não é suficiente. Precisamos manter um diálogo diário, consistente com Deus. Assim aprendemos a perceber sua presença, sua ação em nossa vida e a importância de seguir seus caminhos, mesmo quando são desafiadores ou exigem sacrifícios. A disciplina fortalece a fé. E a constância cria raízes profundas de confiança no Senhor. E não podemos esquecer a gratidão. Reconhecer as bênçãos, mesmo as pequenas, nos ajuda a perceber que Deus está presente em cada detalhe. A gratidão nos conecta ao amor dele, nos lembra de que não estamos sozinhos e fortalece a esperança. Quando aprendemos a agradecer, nosso coração se enche de alegria e serenidade, porque sabemos que tudo que temos e tudo que somos é dom dele. Por fim, confiar em Deus transforma a nossa vida de maneira completa, nos ensina a amar, a perdoar, a agir com paciência, a tomar decisões corretas e a enfrentar desafios com coragem. Nos dá serenidade para viver plenamente, alegria para celebrar cada momento e fé para continuar caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. A confiança é o alicerce que nos mantém firmes, nos dá liberdade para viver e nos permite experimentar o amor infinito de Deus todos os dias. Ao chegar no final dessa caminhada, precisamos compreender que a vida com Deus é uma aventura de confiança. Cada dia é uma oportunidade de entregar nossos problemas, nossas alegrias e nossas preocupações e perceber que Ele age mesmo quando não vemos. A fé verdadeira não é apenas acreditar de vez em quando, mas viver uma confiança contínua que se fortalece com cada oração, cada entrega, cada passo dado ao lado dele. A confiança em Deus nos dá liberdade de não sermos escravos do medo, da ansiedade ou da dúvida. Quando confiamos, podemos enfrentar qualquer situação, mesmo aquelas que parecem impossíveis ou fora de nosso controle. E essa liberdade não é passiva, nos permite agir, trabalhar, tomar decisões, mas sempre apoiados na certeza de que Ele está conosco, guiando cada passo. A serenidade do coração é fruto dessa entrega. Quando deixamos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, sentimos paz mesmo em meio às tempestades. Essa serenidade é um dom que Ele nos concede para viver com equilíbrio, discernimento e alegria. É perceber que nossas lutas não são em vão, que Ele nos observa, nos protege, nos guia, mesmo quando não entendemos o caminho que Ele traçou para nós. É importante lembrar que a fé não significa ausência de dificuldades, mas força para enfrentá-las. Os desafios continuam, os problemas surgem, mas a presença de Deus transforma a nossa experiência. Como nos exemplos de Ezequias, de Gedeão ou de tantas pessoas que confiaram plenamente, vemos que a entrega sincera provoca a ação de Deus. Ele age de formas inesperadas, milagrosas e muitas vezes silenciosas, mas sempre poderosas. O amor de Deus é constante e imutável. Mesmo quando falhamos, quando nos afastamos ou duvidamos, Ele continua nos amando. Essa certeza nos dá coragem para recomeçar, para persistir, para viver sem medo. Entregar-se a esse amor é reconhecer que nossa vida não é fruto apenas de nossos esforços, mas do cuidado constante do Criador.
É permitir que Ele molde nosso coração e nossas ações, guiando-nos no caminho do bem e da serenidade. A oração é a chave para essa confiança. Não precisa ser longa, elaborada ou feita. Basta ser sincera, diária, constante. Contar a Deus nossas alegrias, medos e planos e ouvir sua resposta, seja ela direta ou através da vida que Ele conduz. Cada oração fortalece a fé, aproxima nosso coração dEle e nos ensina a depender dEle em todos os momentos. Aprender a viver na presença de Deus também significa aprender a amar de forma verdadeira. Amar os outros, perdoar, ter paciência, ajudar sem esperar retorno. Cada ato de amor é uma oportunidade de experimentar o cuidado de Deus e de transformar a vida de quem está ao nosso redor. É reconhecer que nossa missão não é controlar, mas servir, assim como Jesus fez e assim como Ele nos ensinou através de sua vida e de seus ensinamentos. A vida é feita de pequenas vitórias diárias. Cada momento em que escolhemos confiar, orar, agir com amor e paciência, é uma vitória sobre o medo, sobre a ansiedade e sobre o caos que nos cerca. E essas pequenas vitórias somadas constroem uma vida de fé sólida, de esperança constante e de alegria profunda. É nesse caminho que experimentamos a presença real de Deus, que transforma nosso coração e nossa mente. A história de Jesus nos mostra que a maior entrega é confiar plenamente na vontade do Pai. Ele dormia no barco durante a tempestade, totalmente abandonado nas mãos do Pai, e nos ensinou a fazer o mesmo. A vida espiritual é assim: aprender a descansar em Deus, entregar o que não podemos controlar e perceber que Ele está cuidando de nós em todos os detalhes. É uma confiança que nos dá força, coragem e alegria. Portanto, a mensagem final é clara: não há motivo para medo ou ansiedade. Tudo que chega até nós, seja alegria ou dificuldade, deve ser levado a Deus com confiança. Ele vê, ouve e age em favor de quem confia nele. A nossa missão é aprender a viver essa entrega diária, a cultivar a fé como uma criança que confia plenamente em seu Pai. Cada passo nesse caminho fortalece o coração, acalma a mente, nos aproxima do amor infinito de Deus.